Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida, lição 16. Seja bem-vindo a este canal e hoje nós vamos falar sobre voz passiva e agente da passiva. Número 89. Vimos na lição 1, no número 2, que o sujeito de um verbo é aquilo que pratica a ação expressa pelo verbo. Portanto, na oração, o menino quebrou o brinquedo, menino é sujeito do verbo quebrar, porque é ele quem pratica a ação de quebrar. Pois bem, quando o sujeito pratica a ação, isto é, quando age, o verbo está na voz ativa. Quando então um verbo está na voz ativa? Um verbo está na voz ativa quando o sujeito pratica a ação daquele verbo, como no caso aqui que nós vimos, o menino quebrou o brinquedo. É o menino que age. Número 90. Vejamos agora o caso em que o sujeito, em vez de praticar, recebe a ação do verbo. Na oração, o menino foi castigado pelo professor. Qual é o sujeito? Descobre-se fazendo a pergunta que já sabemos. Quem foi castigado pelo professor? O menino. Ou seja, o sujeito do verbo é o menino. Agora eu pergunto, o menino praticou ou recebeu a ação de castigar? Naturalmente que recebeu, porque quem praticou a ação de castigar foi o professor. Estamos dessa forma vendo um caso em que o sujeito recebe, sofre a ação em vez de praticar. Pois bem, quando o sujeito recebe, sofre a ação do verbo, o verbo está na voz passiva. Nota: a palavra passivo prende-se à mesma raiz latina de paixão, latino passio, passiones. Ambas têm relação com sofrer, padecer. Exemplo, paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Daí a significação do verbo passivo, verbo cuja ação é sofrida pelo sujeito. 91. Como se analisa o complemento pelo professor na oração que acabamos de ver? O menino foi castigado pelo professor? Chama-se agente da passiva. Agente da passiva é, portanto, o complemento que nas orações passivas pratica a ação. Nota: o agente da passiva costuma aparecer em português acompanhado da preposição per ou por, per mais o, pelo, per mais a, pela. Em alguns casos, em vez de per, aparece a preposição de, principalmente com verbos que exprimem sentimento. Ser querido das crianças, ser temido dos nécios, ser amado de todos. 92. O sujeito da oração passiva vai para o nominativo. O verbo coloca-se em forma especial para indicar passividade, o que iremos estudar na lição 17. E o agente da passiva, como se traduz? Bom, o agente da passiva coloca-se no ablativo. 93. Quando o agente da passiva é coisa, ou seja, quando ele é ser inanimado, basta ir para o ablativo. Quando é pessoa, ou qualquer ser animado ou considerado animado pelo autor, além de ir para o ablativo, deve vir antecedido da preposição a ou ab, empregando-se a quando a palavra começa por consoante e ab quando começa por vogal ou por h. Então vejamos isso em alguns exemplos de traduções de agente da passiva constituído de coisas. Primeiro, então ablativo sem preposição. Ele foi envenenado por erva. Então a palavra herba vai ali, como foi dito aqui, no ablativo. Herba. O país foi salvo pela fuga. Os habitantes foram sacrificados pela guerra. Belo. O campo estava iluminado pela luna. Vejamos agora exemplos de traduções de agente da passiva constituído de pessoa.
ou ser animado. Pelo menos ser animado considerado também pelo autor. Exemplos de traduções de agente da passiva constituído de pessoas: ablativo, a palavra vai para o ablativo, com a preposição a ou ab. O menino foi castigado pelo professor, a magistro. O mundo foi criado por Deus, a deo. As ilhas são conhecidas pelos marinheiros, a nautes. Os campos foram salvos pelos amigos, ab amitis. Como foi dito anteriormente, como a palavra amitis começa por vogal, então ao invés de a, se coloca ab. Abamites. Os empregados... Os empregados foram gratificados pelo patrão, abhero. A eloquência foi dada pela natureza, a natura. O autor considerou animado o agente, no caso desta frase, e por isso veio com preposição. 93A. O português indica a passividade geralmente de duas maneiras. Primeira, mediante os verbos ser e estar e o particípio de certos verbos ativos, ser visto, sou visto, és visto, é visto, etc. Estar preso, estou preso, estás preso, está preso, etc. Notas. A. Também o verbo ficar se presta às vezes para indicar a voz passiva, por exemplo, na oração ele foi preso. Podemos, sem sacrifício de sentido passivo da oração, substituir o foi por ficou, ele ficou preso. B. O português não possui flexões verbais sintéticas para verbo passivo. Em latim, o indicativo presente passivo de amar expressa-se por uma única palavra, amor, conforme a pronúncia, né? Amor. Ao passo que o português necessita de duas, sou amado. Segunda, mediante o pronome se, que então se diz pronome apassivador, na oração alugam-se casas, casas não pratica a ação de alugar e sim recebe, sofre tal ação, o que equivale a dizer que casas não é o agente, mas o paciente da ação verbal. O verbo é passivo e essa passividade é indicada pelo nome se, alugam-se casas. É idêntica Alugam-se casas é idêntica à oração casas são alugadas. Em ambas, o sujeito é casas. Muito obrigado e até a próxima.